Nesse vídeo nós vamos falar sobre trigonometria. A primeira parte que a gente vai ver é a altura do triângulo. Então, como é que eu encontro a altura do triângulo? É bem simples. Você sempre vai partir do ponto que estiver mais alto, que no caso aqui é o vértice A. Pronto, partindo desse ponto, você vai descer uma reta perpendicular ao segmento diretamente oposto, que no caso é esse daqui, que é o B, que vai de B até C. Olha o que acontece. Essa reta que eu tracei, ela é perpendicular ao segmento BC. O que é que isso significa? Que aqui tem a formação de ângulos de 90 graus. Como é que isso vai ser encontrado nos livros ou mesmo em provas? O segmento AH, ou seja, o pedaço que vai de A até H, é perpendicular. Esse sinalzinho aqui, ó, quer dizer justamente que ela é perpendicular. Ou seja, que forma um ângulo de 90 graus com o segmento BC, ou seja, que vai de B até C. Olha nesse triângulo aqui. Para eu encontrar a altura do triângulo, eu sempre vou partir do ponto mais alto, que no caso aqui é o vértice A. E eu não vou aqui traçar essa altura para dentro do triângulo, porque se eu fizer isso, quando chegar aqui na base, ó, isso aqui não vai formar um ângulo de 90 graus. E eu tenho sempre que descer essa reta formando um ângulo de 90 graus. Exatamente esses dois ângulos aqui. Então, a altura não necessariamente vai ser essa reta traçada para dentro do triângulo, pode ser fora, como é esse caso. Então, aqui, ó, o segmento AH, que é a altura, é perpendicular ao segmento BC. Ah, mas o C vem só até aqui, certo? Mas se eu continuar aqui, então eu encontro essa reta perpendicular. Em um triângulo, você tem 3 vértices, então você tem 3 alturas. O que é que eu vou fazer nessa figura aqui? Eu vou traçar as 3 alturas. Ó. A primeira altura, partindo daquele vértice. A segunda altura, partindo aqui do C. E a terceira altura, partindo aqui do B. Nesse ponto, as 3 retas se encontram. Então, nesse ponto, a gente dá um nome específico para ele, que é ortocentro. Ou seja, o ortocentro é o ponto onde os 3 segmentos de reta se encontram. Mais um exemplo. Se eu quiser a altura de um triângulo, nesse caso eu tenho um triângulo óbtus-ângulo. Da mesma forma, eu tenho essa altura, a altura aqui tem que ser traçada sempre formando um ângulo de 90 graus, e no C também, ó, eu teria que formar um ângulo de 90 graus com a continuação aqui, ó, o B passa pelo B, isso aqui continua. Se eu estendesse as 3 segmentos de retas, eles iam acabar se encontrando aqui embaixo. O que é que eu quero que você fique atento? Nem sempre o ortocentro ele vai estar dentro do triângulo. Ele pode estar fora do triângulo. E como é que você faz para saber se ele está fora? Você prolonga os segmentos de retas e observa se eles se encontram ou não. Mediana do triângulo. Bom, ali era a altura. Antes a gente partia, quando eu vou mudar aqui a cor para facilitar a visualização, se eu partisse aqui, ó, e formasse um ângulo exatamente de 90 graus aqui, isso aqui era a altura do triângulo. O que nós estamos vendo agora não é mais a altura, porque eu estou partindo aqui do ângulo, ó, e estou dividindo a parte de baixo, estou dividindo esse pedaço que vai de B até M e de M até C em 2 partes iguais, que é justamente essas 2 barrazinhas aqui indicam isso. Quando você divide um segmento em 2 partes iguais, a gente chama isso de mediana, tá? Então, o que é a mediana? São esses dois, é esse ponto aqui, ó, que divide esses 2 segmentos, e esses segmentos são aproximadamente iguais. Da mesma forma como eu fiz na altura, na mediana também eu posso fazer. Eu posso, partindo aqui do A, dividir o BC em 2 pedaços iguais, né? Eu posso partir aqui do C e dividir o segmento que vai de B até A em 2 pedaços iguais. E eu posso partir de B até M e dividir em 2 pedaços iguais. Quando eu faço isso, aqui também vai ter um ponto de encontro, tá? Esse ponto de encontro é chamado de baricentro. Está aqui ele, baricentro. Não confunda com a altura. Na altura,
nós temos o ortocentro, foi o que nós vimos no slide anterior, daqui, o ortocentro. Ali, ortocentro é quando a gente está calculando a altura. Aqui, nesse caso, a gente está calculando a mediana. Portanto, aqui nós temos o baricentro. Esse ponto de encontro é o baricentro. Bissetriz de um ângulo. Qual é a diferença de bissetriz para mediana? Na mediana, esses dois pedaços eram iguais. A bissetriz não. A bissetriz, eu estou pegando o ângulo e partindo ele em dois pedaços iguais. Então, eu tenho um ângulo alfa e o ângulo beta. Eu estou partindo eles, ó, esse aqui, alfa, é igual a beta. Porque eu peguei o ângulo maior e dividi exatamente ao meio. Aqui, da mesma forma, nesse outro slide, eu tenho esse ângulo todo, eu dividi ele ao meio. Esses dois pedaços aqui não necessariamente são iguais, tá? O que é igual? É esses dois pedaços aqui. Esses dois valores de ângulo são exatamente iguais. Então, num triângulo, posso fazer isso, já que são três ângulos, eu posso fazer a mesma coisa com os três ângulos. Eu posso fazer para o ângulo A, para o ângulo B e para o ângulo C, tá? E aí, quando eu traço aqui a bissetriz, se eu traçar as três bissetrizes, eu vou também ter um ponto em comum. E esse ponto em comum, a gente vai chamar de incentro. Está aqui, ó, incentro. O que é um incentro? É esse ponto de encontro das três bissetrizes do triângulo. E para finalizar, a mediatriz. O que é a mediatriz? Vou mudar aqui a cor. A mediatriz é essa reta R. É uma reta que ela é perpendicular à base. Está vendo aqui? Ó, ela forma um ângulozinho de 90 graus e passa exatamente no meio daquele segmento. Isso é a mediatriz. E olha o que acontece. Se eu traçar as três mediatrizes, que eu tenho uma mediatriz, aqui eu tenho a origem da outra mediatriz e aqui eu tenho a outra. Traçando as três retas, vou também ter um ponto de encontro. Esse ponto de encontro a gente chama de circuncentro. Então, basicamente, o que você tem que fazer é ficar atento com o que é que você está trabalhando, se é com a altura do triângulo, se é com a mediana, a mediatriz ou a bissetriz. São 4 definições que é importante que vocês tenham em mente.